Mateus, capítulo de número 28, verso 18 em diante. A palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos retornando essa série de mensagens à Grande Comissão. E para a gente entrar na mensagem de hoje, como nós fizemos essa interrupção, nós estávamos pregando ela lá no templo, desde que eu assumi a congregação em Maraponga, e quando entrou a pandemia, nós demos uma pausa nessa série de mensagens, primeiro porque haviam assuntos mais urgentes a serem tratados, segundo, nós encaixamos a série Ruth, pensando em retornar com essa série quando nós voltássemos para os nossos cultos regulares, presenciais. Só que o que acontece? Primeira coisa, foi um insight, foi uma iluminação súbita que eu tive esses dias agora, através de um comentário do pastor Teixeira. Irmãos, a grande realidade é que hoje nós estamos num tempo extremamente favorável para ganhar almas para Jesus. Irmãos, hoje, durante esse período de quarentena, nós estamos com uma grande oportunidade em relação ao Evangelho. Por que eu digo isso? Irmão, porque tudo aquilo que o povo mais precisa, mais tem sentido falta, é aquilo que a igreja tem para oferecer. Quer dizer, no momento de desesperança, quem tem uma palavra de esperança? A igreja, os crentes. No momento de dificuldade, quem que tem uma palavra? Os crentes. Então, irmãos, a porta da salvação está aberta. Nós temos conversado com alguns amigos pastores e vemos que nesse período de pandemia tem muita gente procurando ouvir uma palavra da parte de Deus. Eu falei, puxa vida, então não vou aguardar a gente voltar, acredito que esse é o tempo, e nós vamos voltar a meditar sobre aquilo que é a vontade do Senhor para a igreja, que a gente ganhe almas para Jesus, que a gente leve o evangelho. Então, só para a gente se lembrar, e quando eu fui fazer esse apanhado, eu falei, meu Deus do céu, como essa série já caminhou. A mensagem de hoje é a mensagem número 9. Que coisa boa! Nós, lembrando o que nós caminhamos até aqui. A mensagem número 1 foi a grande comissão no plano da redenção. Mensagem número 2, a motivação da grande comissão. Mensagem número 3, a garantia da grande comissão. Mensagem número 4, o ID na grande comissão. Mensagem sexta foi pregar o evangelho. 7, fazer discípulos. Mensagem número 8, batizando-os. Cada dia desse, cada tema lido foi uma doutrina que nós apresentamos lá na nossa igreja. E hoje nós vamos ver a mensagem número 9. Nós vamos meditar sobre ensinando-os. Ensinando-os. No verso de número 20, Jesus fala exatamente isso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, é nesse pedacinho que nós vamos meditar um pouco. Para a gente poder entrar no texto propriamente dito, vale a gente se lembrar de mais uma coisa. Isso eu já falei em doutrinas passadas, mas como faz um tempo eu vou relembrar. Quando a gente lê a grande comissão, o verbo principal é o verbo discipulai, é o verbo fazer discípulos. O ponto principal, o verbo principal dessa construção é fazer discípulos. Discipulai. E aqui, logo após que Jesus afirma que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, ele vai dizer como é que nós vamos fazer esses discípulos. A gente faz discípulo como?
Batizando foi o tema da doutrina anterior, da doutrina passada neste assunto. E outra forma que nós temos de fazer discípulos é ensinando-os. Ensinando-os. E aqui eu quero, no ponto 1, mostrar para vocês que existe uma diferença entre pregar e ensinar. Uma diferença entre pregar e ensinar. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, o texto que também fala sobre a grande comissão, evangelista Marcos, ele usa a expressão pregai o evangelho a toda criatura. O evangelista Mateus, ele prefere utilizar a expressão ensinando as pessoas, ensinando os discípulos. Por que ele vai ter essa diferença? Irmãos, por quê? Em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar que o evangelho, ele é complementar. A mensagem do evangelho, por que são 4 evangelhos? Por que nós precisamos de 4 evangelhos? Porque um evangelho complementa o outro. Então, o que acontece? A gente precisa, portanto, se lembrar disso. Se existe um complemento, eu preciso entender. Existe o evangelho pregado e existe o ensino. E essas duas coisas são, em si, diferentes mesmo. O que é pregar? Pregar é anunciar. Bora tentar trazer aqui uma imagem para vocês. Você se lembra, naqueles filmes que a gente vê, lá da Idade Média, aí tem o rei, manda dá uma ordem, faz um decreto, aí pega lá o arauto, né, aquele indivíduo que é encarregado pelo rei, pega aquele texto, aquele decreto, vai para uma praça, sobe num palanque e ele vai ler aquele decreto. Pronto, isso é anunciar. Anunciar. O que é a pregação? A pregação é um anúncio. É um anúncio. Eu estou declarando aquilo que o rei mandou declarar. A força daquela declaração não é do mensageiro. A força daquela declaração é o Deus que deu aquele decreto. Então, a pregação tem uma força, tem um aspecto. Ela é fundamental. A gente precisa pregar o evangelho. Mas somente pregar não é suficiente. Eu tenho que pregar e, complementariamente a isso, a gente precisa ensinar. Porque o ensinar aqui não é uma declaração de um arauto. Aqui a imagem que é desenhada pelo evangelista, ao dizer isso dessa maneira, ele está lembrando, Mateus está falando com o público judaico, está falando para judeus. E quando ele está falando para os judeus, que olha, vocês precisam ensinar, ele está fazendo está puxando para a memória dos seus leitores a ideia do quê? De um rabino ensinando. É a imagem que vai... Qual é a referência de ensino que um judeu do primeiro século teria? É a imagem do discipulado rabínico. Como é que os rabinos ensinavam? Eles ensinavam através de, em primeiro lugar, vivência. Eles chamavam pessoas para seguir, né? Aquela ideia de que Jesus, ele fala, vem e segue-me, é um chamado rabínico. Você vai aprender na caminhada. Durante o convívio, durante o dia a dia, o discípulo vai andando, caminhando junto com o seu discipulador e aprendendo com ele. Isso é fantástico a gente observar. Então, qual é o ponto aqui que tem que ficar declarado para a gente? Ok, eu preciso pregar, mas eu preciso ensinar. E ensinar vai ser esse aspecto de, olha, você vai aprender comigo. Você vai, de alguma forma, ver o meu proceder, ver como eu ajo, ver como eu reajo, e eu vou te mostrar algo acerca do caminho. O ponto principal aqui também é que nós somos chamados a fazer seguidores, discípulos não nossos. Nós somos chamados a Jesus para fazer discípulos de Jesus.
Então, o ponto aqui não é a pessoa aprender a ser que nem o pastor Si. É importante a pessoa aprender a ser como Jesus é, naquilo que ela conseguir enxergar de Jesus na minha vida. Isso também é importante ressaltar. E tem um outro aspecto em relação ao ensino que a gente precisa destacar. Por que o ensino é diferente de pregação? Porque, irmãos, o ensino é mais organizado, é mais sistematizado. E aí eu vou apelar para as memórias de vocês. Irmãos, acontece de, às vezes, terem irmãos crentes, salvos, que estão há anos na igreja. Anos. Mas que, se você perguntar aspectos básicos da fé para ele não vai saber responder? Acontece? Acontece. Se você chegar... Irmão, eu já fiz esse teste, viu? Se você chegar com um cristão, ele é crente, ele é salvo, ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro, certo? Mas se você chegar com ele e falar, meu irmão, me explica aí o que é o evangelho. Eita, pensa numa confusão. E eu tô indo pro fácil, viu? Falar, meu irmão, me explica o que é um batismo. Ele foi batizado nas águas, mas pede para explicar? Sabe não. E aí, sem passar para expressões. Se eu começar a perguntar significado de expressões como justificação, propiciação, santificação, meu irmão, o nó é grande. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente passou anos na igreja ouvindo pregações, mas sem ter tido um ensino claro sobre esses assuntos. Então, observa, a pregação é importante, mas o ensino também é. Eu consigo fazer o id do Senhor juntando as duas coisas. O que é um bom pregador? É um que anuncia as grandezas de Deus, mas ele explica a palavra de Deus. O que é um bom ensinador? É alguém que explica sobre Deus, mas anuncia a palavra de Deus ao mesmo tempo. Está entendendo? Elas meio que se aproximam, mas são coisas diferentes e complementares. Tanto que todo pastor, ele é chamado por Deus para ser um ensinador da palavra. Nem todo pastor vai ser um grande pregador, isso não tem problema nenhum. Tem pessoas que receberam um chamado especial de Deus para serem pregadores e que não necessariamente vão ser pastores. Mas todo pastor precisa ser um mestre na explicação da palavra de Deus. Porque, irmãos, eu preciso ensinar para o povo o que é a palavra de Deus. Sem isso, o meu processo inteiro vai estar comprometido. O meu serviço a Deus está todo comprometido, se isso não for uma coisa muito bem feita. Ok, eu já entendi, então, que existe uma diferença entre pregação e ensino. Eu já entendi que o ensino vai ter um aspecto discipular mesmo, né? Daquela visão do discípulo seguindo o rabi, mas vai ter também um aspecto de sistematização, de um ensino progressivo, contínuo, que vai abrangendo toda a doutrina de Deus. Ok, entendi isso. Agora, é necessário a gente entender agora que a gente precisa ensinar, mas no contexto da grande comissão, Jesus vai dizer até o que nós devemos ensinar. Que não é para ensinar qualquer coisa. Dentro do contexto da grande comissão, a gente precisa ensinar as pessoas, e aqui eu vou pegar novamente o texto, ensinando-os a guardar. O que é esse guardar aqui? É obedecer, meu amigo. Olha que coisa fantástica. Quando o texto sagrado fala sobre guardar os mandamentos, não é que você vai pegar os mandamentos de Deus, procurar uma gaveta na tua casa, botar lá e esquecer dele. Não é isso. Guardar os mandamentos significa dizer que você está disposto a obedecer e seguir os mandamentos de Deus. Olha que coisa extraordinária em relação à fé cristã. Não basta você ter a informação. Irmãos, às vezes a gente tem informação sobre as coisas de Deus. Eu tenho a informação que Jesus é o Filho de Deus.
Eu tenho a informação que Jesus, ele nasceu de Maria, morreu, ressuscitou. Eu tenho essa informação. E bora aqui ser bem sincero. No Brasil, não tem uma pessoa, provavelmente, que nunca tenha escutado a história de Jesus. Não tem. A gente é uma nação ocidental cristianizada, formada a partir de um princípio cristão. Então, todo mundo conhece. Qual de nós não via quando era criança, ou adolescente, jovem, ou já adulto, passava na sessão da tarde, na época da Semana Santa, final do ano, sempre aparecia um filme sobre Jesus. Todo mundo conhece a história de Jesus. O problema é, uma coisa eu tenho a informação, outra coisa é eu obedecer. Quando eu estou disposto a obedecer os mandamentos de Deus, é porque eu tive, de fato, uma compreensão daquela história e vi no que aquilo diz respeito à minha vida. A grande pergunta é essa. Jesus ter nascido e morrido há 2000 anos atrás. Em que isso influencia a minha vida? Isso muda o que na minha existência hoje? Se isso não for muito claro para a gente, se a gente não entender que a história de Jesus é uma história que fala diretamente com a nossa história, a gente não vai obedecer. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a obedecerem. Irmãos, nota como isso é fundamental. Sem obediência, sem obedecer, nada na nossa vida espiritual tem sentido. Nada. É o começo. Meu pastor, ele sempre falava que o abecedário, né, o ABC, como é que é? O ABCD. Não é assim que começa o abecedário? E o abecedário do crente começa assim, obedecer. O abecedário do crente é diferente. Aquilo que a gente primeiro tem que aprender é que, além da gente ouvir a palavra de Deus, a gente precisa vivenciar ela. É a diferença de ter informação e saber. Você só sabe da realidade da palavra de Deus quando você está disposto a caminhar o caminho que Jesus nos propõe. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ensinar as pessoas a obedecerem a palavra de Deus. E nota, o que a gente precisa ensinar para as pessoas obedecerem? Elas precisam aprender a obedecer tudo aquilo que o Senhor nos tem ordenado. E aqui tem um entendimento fantástico. Primeiro entendimento fantástico é, sim, Jesus, ele nos deixou ordens. Existe uma confusão muito grande que o povo faz em relação à salvação pela graça. Como a gente prega muito sobre salvação pela graça, tem muita gente que acha que se eu sou salvo pela graça somente, significa dizer que eu posso fazer qualquer coisa de qualquer jeito e que acabou a história. Ledo engano. Salvação pela graça significa basicamente que eu saí debaixo do jugo da escravidão do pecado e assumir o jugo e a escravidão de Jesus. A verdadeira liberdade é quando nós nos assumimos servos, e a palavra servo tem esse entendimento, sim, de escravo, servo de Jesus. Porque Jesus, ele nos deixou mandamentos. E aquilo que ele manda, irmão, é para a gente fazer. É uma ordem, né? E fantasticamente, nos evangelhos, Jesus ele vai dizer o seguinte, que aquele que o ama, quem ama Jesus, obedece os mandamentos de Jesus. Qual a prova? Como é que eu posso provar para mim mesmo que eu amo Jesus? Quando eu estou disposto a obedecer os mandamentos que Cristo nos deixou. Eu amo a Jesus, mas eu, na hora de obedecer, eu não quero obedecer, não.
me perdoe a sinceridade, mas você não ama Jesus. Porque, segundo Jesus, aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Guarde isso no seu coração. Agora, se eu tenho que obedecer, mas não é obedecer qualquer coisa, não. Ó, deixa eu fazer bem mapeados nessa transição, certo? Eu preciso obedecer, mas não é obedecer qualquer coisa, não, viu? Ah, o pastor mandou eu pular da ponte. Tu vai obedecer? Não. Porque se tu for obedecer um negócio desse, tu não é crente, tu é lesado, certo? Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser doido, viu? São coisas diferentes. Você vai obedecer, mas você vai obedecer aquilo que Jesus mandou. E se o teu pastor falar para tu fazer uma coisa que é contrária ao que Jesus mandou, o que é que tu faz? Desobedece. Nós não somos escravos de homens. Nós não somos escravos de homens. Nós somos escravos do Senhor. Nunca nenhum pastor vai mandar você fazer alguma coisa contra a vontade de Deus e contra a palavra de Deus. Se ele o fizer, não faça. E eu, se fosse você, ainda chegaria com esse pastor com muito amor, com muito carinho. Ele pode estar só ter sido se enganado, pode não ter sido por maldade, né? Você chega com ele, chega, meu pastor, deixa ele perguntar aqui uma coisa. Olha, abra a Bíblia junto com ele. Meu pastor, olha, a Bíblia está falando tal coisa aqui, né? E aí, como é que o senhor entende isso? Está entendendo? Porque tanto pastores quanto ovelhas precisam ser corrigidos pela palavra. A palavra de Deus, os mandamentos que Jesus nos deixou, eles são superiores a qualquer autoridade humana. Eles regulam-nos naquilo que nós devemos fazer e não o contrário. E não o contrário. Então, observa. Não siga ordens sem sentido. Siga aquilo que for uma expressão da palavra de Deus. Pronto. Agora, se eu tenho que obedecer àquilo que Jesus mandou, eu tenho aqui um ponto de atenção. Como é que eu vou saber o que é que Jesus me mandou fazer? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Bora imaginar que você vá tirar sua carteira de habilitação. Os irmãos que já tiraram a carteira se lembram como é que é o processo. Qual é a primeira coisa que a gente aprende quando vai para o processo de tirar nossa habilitação? A gente vai para as aulas de legislação, porque são aulas teóricas, chatas, né? Que a gente vai aprender um bocado de coisa, as regras, as leis de trânsito. Olha, se tiver uma plaquinha que assim dobradinho para um lado, é uma placa que significa conversão à direita. E quando tiver uma placa conversão à direita, significa dizer que você pode dobrar à direita. Mas se você dobrar à esquerda, não pode, não. Por exemplo, né? Olha, quando tiver um sinal, o sinal estiver vermelho, tem que parar. Não pode passar, não. São leis que a gente aprende para poder saber como agir. Porque se eu não sei a lei, como é que eu vou obedecer? Se eu não sei o mandamento de Jesus, como é que eu vou obedecer? E aqui existe outro problema. Por que é que nós precisamos tanto ganhar almas ensinando e discipulando elas? Porque existem pessoas que não conhecem as leis, os mandamentos, as ordens que Jesus nos deixou e, portanto, não vão conseguir obedecer aquilo que Jesus mandou, porque elas não sabem o que é. E aí fica aquele nó terrível, terrível. Como é que eu vou obedecer o que eu não sei? Como é que eu vou saber? Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só que a gente, eu estou caminhando para a aplicação, fique tranquilo. Mas só para a gente aqui entender uma coisa, não acho que eu estou exagerando. Se você não sabe o que Jesus nos deixou como mandamento, como ordem, você é levado por qualquer vento de doutrina. Na década de 70 ou 60, não me lembro direito, houve um escândalo na igreja americana, porque tinha um pregador de uma seita, um cara chamado Jim Jones. Eu não sei se alguém se lembra dele. Jim Jones. Ele era um cara que era muito carismático, muito... Irmão, todo picareta, ele é
Carismático, viu? Porque se ele não for carismático, envolvente, ele não tem competência para ser picareta. Então, e ele era. Cara, pregadorzão, orador. Só que o Jim Jones, ele fez uma seita. Eu não me lembro o nome da seita do Jim Jones. Só que o que acontece? Chegou um momento que Jim Jones acreditava que supostamente ia passar. Irmãos, essa história, os detalhes eu não me lembro, eu vou falar do jeito que eu me lembrar, se tiver errado, mas o ponto principal vai estar certo. Uma seita que dizia que ia passar um planeta, e nesse planeta era Jesus voltando, e para que as pessoas pudessem chegar nesse planeta onde Jesus estava, as pessoas tinham que tomar um veneno. Irmãos, foram centenas de pessoas que se mataram acreditando na história do Jim Jones. A seita inteira. Pais e mães deram veneno para seus filhos e mataram seus filhos, levados por um engano de uma seita. Eu estou dando um exemplo forte, um exemplo grande, exagerado, para você entender que se você não souber os mandamentos de Jesus, você vai estar sendo levado por qualquer evento de doutrina, por qualquer Zé Doidinho, por qualquer picareta que vai falar qualquer coisa para você, você vai acreditar e você vai ser enganado. Então, irmãos, a gente precisa lembrar, entender aquilo que Jesus tem nos ensinado. Eu vou obedecer, sim, mas eu vou obedecer os mandamentos de Jesus. Portanto, eu preciso aprender os mandamentos de Jesus. Ok. Aplicando aqui rapidamente para a gente encerrar nossa doutrina de hoje. Agora você começa a entender por que eu tenho uma predileção no culto de doutrina fazer mensagens de forma organizada, sistemática e expositiva, que eu acho importante ensinar para a igreja os mandamentos de Jesus. E se eu não fizer mensagens que englobam textos inteiros, posso incorrer no risco de pregar só aquilo que eu acho relevante, mas não pregar a Bíblia inteira. E se eu não pregar a Bíblia inteira, eu não vou estar ensinando o mandamento inteiro de Jesus. Por isso que eu faço o que eu estou fazendo, de explicar, ensinar a palavra de Deus nos cultos de doutrina. Observa, essa é a 9ª doutrina, baseada em 2 ou 3 versículos bíblicos. 9 doutrinas baseadas em 3 versículos. E eu lhe garanto que se eu fosse voltar para o que foi pregado antes, a palavra de Deus ia se abrir mais ainda e nós encontraríamos mais preciosidades. Eu preciso ser claro no ensino por conta disso. Pregação, a doutrina em Ruth foi também maravilhosa. Eu gostei, me edificou pessoalmente muito a doutrina do livro de Ruth. Maravilhoso. Mas é o quê? É uma explicação, uma apresentação de um livro sagrado. Então, eu sou sistemático. Meu culto de doutrina é um culto de ensino da palavra, porque eu preciso te ensinar o que a Bíblia fala e quais são os mandamentos de Jesus, para que você não seja refém de ninguém, para que você seja livre em Cristo e possa, iluminado pela Escritura, servir melhor ao Senhor que te salvou. Segunda aplicação clara: qual é o melhor lugar de ensino dentro da estrutura das igrejas, das Assembleias de Deus? Complementar ao culto de doutrina é a escola bíblica dominical. Porque na escola bíblica dominical, por exemplo, você pode perguntar. No culto de doutrina, eu não abro para pergunta. Na escola bíblica dominical, tem as idades bem certinho. Então, assim, o jovem vai ter uma mensagem, uma palavra direcionada para o jovem, a criança para a criança, e aí o adulto para o adulto, e aí por diante. Então, fica melhor do ponto de vista didático, fica mais aderente, mais fácil para todos serem edificados no ensino. Então, reforço, crente que é fiel na doutrina e fiel na escola bíblica dominical é um crente que é firmado. Crente que não gosta de escola bíblica e escola dominical é crente que qualquer besteira se desvia. Rapaz, Satanás deu um espirro perto dele, ele perdeu a fé.
Então, assim, você quer ser firmado? Entenda que precisa ter um ensino claro e etc. Pastor, mas é porque na doutrina eu nem saio rodopiando. E não é para rodopiar mesmo, é para você entender. Quero que você entenda a palavra de Deus. Se você entender, você pode não ver o resultado, mas doutrina por doutrina, você está formando uma fortaleza na Escritura, que vai lhe dar condição de superar os desafios da vida. Aplicando do modo mais direcionado agora para a gente, para a nossa vida de crente, né? De ovelha. Pastor, o que eu tenho que fazer, então, dentro do contexto de grande comissão? Quando você for levar o evangelho para alguém, explique para ela a palavra de Deus. Não precisa ter pressa, não. O que você vai fazer? Você vai explicar para a pessoa o que é a salvação. Você vai explicar para a pessoa o que é a obra de Cristo, a necessidade da obra de Cristo. Você vai falar de Jesus para ela. Por que é importante você explicar para ela a obra de Cristo? Irmãos, uma grande fragilidade da igreja moderna é porque as pessoas estão vindo para a igreja sem saber o que elas estão vindo fazer. Elas estão vindo para a igreja, às vezes, por uma emoção. Ah, porque eu estou aqui com uma dor na unha, e aí o pregador disse que a minha dor da unha vai passar, e eu agora sou crente. Ah, meu irmão, que fé é essa? Não é fé em Cristo. Então você vai pregar, irmão, não precisa ser uma coisa do outro mundo, não. Você pega João 3,16, que é o verso decorado que você tem, você chega para a pessoa, olha, deixa eu te mostrar aqui uma coisa, te mostrar aqui uma palavra linda. João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, sabe o que isso aqui quer dizer? Pronto, explica para ele João 3,16. Você vai ter uma pregação simples, rápida e fácil. Você vai entender o evangelho. Vai entender que, olha só, o amor de Deus na vida dela. Ela vai entender o tamanho desse amor. Ela vai entender a obra de Cristo na vida dela. Ela vai entender o que Jesus fez para que ela pudesse ser salva. Não é porque assim, a gente é salvo porque Jesus nos amou e deu a sua própria vida por nós. Então o evangelho é consistente, simples, mas consistente. Explica. E te falo mais uma coisa, que eu vou te compartilhar agora uma experiência da minha vida. Eu sempre gostei muito, sempre tive envolvido na igreja com evangelização pessoal, pessoa por pessoa, de falar com um, falar com outro, estar no meio da rua, sentar numa calçada, falar de Jesus. Uma coisa que eu posso te falar assim, debaixo do sangue de Jesus. Sabe quem é o mais fortalecido quando você tenta explicar o evangelho? Você. Sabe por quê? Porque você vai ter que trazer à sua memória tudo aquilo que Deus fez na tua vida. Toda a obra de Cristo na tua vida. Você vai se lembrar do evangelho, você vai se lembrar o que Jesus pagou por você. Sempre que você prega para alguém o evangelho, ensina o evangelho para alguém, você está sendo fortalecido. Irmãos, é tremendo. Se você sai para evangelizar, você volta radiante. Você volta assim, alegre, alegre, alegre. Eu me lembro muito, numa passagem da Escritura, que Jesus manda os discípulos irem evangelizar e fala para eles que eles vão pregar e tal. Eles são comissionados, a comissão dos 70, como é conhecida na Escritura. E quando eles voltam assim, pulando, radiante, feliz da vida. Mas Jesus é mesmo, olha só, quer dizer, aconteceu, eu vi que pelo teu nome os demônios são expulsos, as pessoas são curadas, olha essa coisa maravilhosa. Eles voltaram impressionados. Sabe por que a gente não é mais tão impressionado com as coisas de Deus? Porque faz tempo que a gente não prega no tete a tete. Não senta com a pessoa e vai falar de Jesus para ela. Não escuta, né? Não interage com a palavra de Deus. Aí, meu irmão, é difícil, viu? Aí fica difícil daí de se fortalecer. Por isso que, irmão, uma igreja forte é uma igreja que evangeliza. Você quer ver uma igreja forte, com os crentes tudo animado? É uma igreja que prega o evangelho. Quando os crentes pregam o evangelho. Cada crente tem esse desejo, essa chamada no coração de ensinar aquilo que Jesus nos tem mandado guardar. Ponto.
Último comentário. E agora, pastor? Mas a gente está na pandemia, né? A gente está tudo em casa. Ó, estamos em casa. Como é que eu faço? Eu estou em casa, não posso nem sair para pregar na rua. Rapaz, já pensou se a gente não tivesse celular, não? Irmão, a gente não prega porque não quer, viu? Não é por falta de condição. Eu tenho certeza, eu quero deixar esse desafio para vocês, para a nossa igreja hoje. Sabe como é que você pode fazer? Rapidinho, você faz o seguinte. Assuma um compromisso hoje. Eu vou pregar o evangelho, eu vou ensinar, vou falar sobre Jesus para uma pessoa. Uma pessoa por dia. Aí pronto, tá na tua casa. Aí tu vai pegar o seu amigo de todo dia, o celular, passa para ele, certo? Olha, lista de contatos. Aí tu vai ver que na lista de contatos da gente tem 1 milhão de nomes diferentes. Ô, que tem gente. Aí tu vai, olha, faz tempo que eu não falo com o irmão. Olha aqui, faz tempo que eu não falo com fulano. Aí você pega, olha só que coisa legal, liga pra ela. Pega, e aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tô ligando porque eu tava pensando de você, tava lembrando, lembrei agora, tava olhando, lembrei de você agora, né? Enfim, quero ver como é que você tá. Puxa o assunto, conversa, seu amigo. E aí eu tenho certeza que ele vai dar a oportunidade para você apresentar o evangelho. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Repito o que eu falei antes de começar a mensagem. Todo mundo está precisando de uma palavra de Deus hoje, viu? Todo mundo está precisando de uma palavra de Deus. Então, queridos, eu tenho certeza que na hora que você falar com um amigo seu, com uma amiga sua, puxar assunto, ela vai abrir uma oportunidade para você mostrar a solução para a vida dela. E uma coisa que eu sei, não importa qual é o problema, a solução é Jesus. Os problemas podem ser diferentes, mas a solução, meu amigo, é uma só. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?